Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua compaixão. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Senhor querido, nós te louvamos, Pai, por todas as bênçãos recebidas de tuas santas mãos. Te louvamos, ó Senhor, pela comunhão que temos contigo, com o teu Santo Espírito e com os teus servos. Senhor querido, estenda as tuas santas mãos sobre a igreja, abençoando cada servo teu, as criancinhas, a juventude, as famílias. Pai, abençoa e guarda os pais e mães de família. Ó Senhor, abençoa os casais sem filhos, toma em tuas santas mãos, guarda. Abençoa, Senhor, os órfãos, as viúvas, os viúvos. Toma em tuas santas mãos cada membro da igreja e todos os congregados. Querido Senhor, manifesta o teu poder na vida da igreja, no santo ministério, Pai, dando graça e vitória aos teus servos, condutores, ó Senhor, levantados por ti para conduzir o teu rebanho. Querido Deus, amado Senhor, ouve a nossa petição. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, e nós estamos no ano 33. O nosso desejo, o pensamento do nosso coração, quando iniciamos há 33 anos, era ler por quem não tem boa visão, ler por quem não tivesse Bíblia, ler a palavra pelos que não tinham nenhuma condição de ler a palavra, alguns não alfabetizados e muitas vezes em lugares que não tem nem igreja evangélica. Então, nosso objetivo era este. Nosso Senhor, na sua bondade e fidelidade, nos colocou numa condição extraordinariamente confortável. Trabalhamos nas emissoras grandes do estado naquela época, a Dragão do Mar de Fortaleza, que cobria todo o Nordeste, e a Rádio Ceará, a Ceará Rádio Clube, que cobria o Nordeste e parte do Norte. Empresas grandes, bem administradas, estruturadas e potentes. Não sabemos jamais os benefícios da mensagem coerente, responsável e verdadeira com a leitura da Palavra Santa. Mas nos propomos naquele tempo e nos mantemos até agora trazendo a Palavra de Deus. E, claro, dando continuidade, o nosso texto hoje é 2 Crônicas, capítulo 23, dando sequência ao que nós iniciamos na semana passada a respeito do rei Joás. O homem que foi poupado, o homem que foi colocado pelo Senhor e através dos cuidados do sacerdote Joiada, um homem temente a Deus, um homem que tinha amor ao Senhor, amor ao seu povo e respeito às instituições. Então, meus queridos irmãos, nós vamos dar prosseguimento, trazendo esta mensagem hoje a respeito daquele tempo de tão grande provação para Israel, depois que a Atalia deu uma guinada para implantar uma ditadura demoníaca, seguindo os passos da perversidade de Jezabel e de Acabe.
Mas aconteceu isto no passado, acontece agora e acontecerá no futuro. A infidelidade e a perversidade das pessoas e as consequências terríveis para a obra de Deus, para os que são fiéis ao Senhor, e nós vamos aprender juntos. Então, a leitura, segundo Crônicas 23, nós vamos ler aqui para nossa orientação. O sacerdote fez aliança, versículo 16, segundo Crônica 23 e 16. Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi havia designado na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, e com alegria e cântico, conforme a instituição de Davi. Os porteiros às portas da casa do Senhor foram postos, para que nela não entrasse ninguém imundo, nem coisa alguma indigna. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior. Assentaram o rei no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia, a espada. Vamos orar. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua direção. Abençoa os nossos irmãos, dá graça e vitória a cada um. Ajuda, Senhor, o Teu povo na cidade e no campo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos dá compreensão da palavra santa, nos dá prazer em conhecer a Tua palavra, nos dá prazer em nos colocar na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a história do povo de Deus é uma história marcada por muitas provações, por muitas dificuldades, por muitos traumas. Mas não existe trauma pior do que o trauma da quebradura de confiança, o trauma do desvio espiritual, o trauma do paganismo invadindo a seara de Deus, o trauma das doutrinas demoníacas sendo trazidas por alguém com má intenção, por interesses, por impiedade. Então, o que acontece, meus amados, é que nós aprendemos na palavra de Deus que desde o tempo antigo houve problemas e vai continuar assim, existindo problemas na casa de Deus, na família de Deus, na igreja de Deus. O que aconteceu nos dias de Atalia? O filho dela era Acasias, e Acasias morreu jovem. Acasias morreu jovem.
reinou no lugar do pai, mas morreu jovens. O que aconteceu? Ela usurpou o trono e a sanha da perversidade. Ela era perversa por natureza e ela tinha aprendido aquilo em casa. O pai dela era o Acabe. A mãe dela era a Jezabel. E Acasias casou-se e reinou, mas morreu jovem. Quando ela viu que o filho tinha morrido e ela já tinha, este filho, ela já tinha netos crescidinhos, mas ela eliminou os netos. Mas o sacerdote Joiada, que era casado com uma filha dela, portanto, irmã do rei falecido, a Jeossabete, tomou o filho mais novo, chamado Joás, filho de Acasias. Ela impediu que este menino fosse morto. Esconderam o menino e esperaram mais ou menos 6 anos, o período da ditadura de Atalia, um período de muita perseguição aos servos do Senhor, um período que o sacerdote Joiada e a sua esposa sofreram muito, porque é terrível se ter provações, reprovações, angústias, perseguições de estranhos, mas Jeossabete sofria perseguição da mãe. O esposo, que era o sacerdote, sofria perseguição da sogra, e não era um problema de sogra e genro, era um problema de instituição. O que a Jezabel fez no Reino do Norte, com o Acabe, implantando ali um sacerdócio perverso num culto a Baal, a Atalia fez no Reino de Judá, matando muitos servos de Deus, dominando pela força, pela brutalidade, pela injustiça. Mas aquela criança foi salva. A criança foi salva e foi guardada, escondida nos átrios da casa sacerdotal. E houve uma determinação do sacerdote Joiada de guardar aquele menino. A Jeossabete, a tia do príncipe herdeiro, do sobrevivente, suportava as maldades e grosserias da própria mãe, mas mesmo assim, com risco de vida, guardou o sobrinho até tomarem aquela terrível decisão. Os ditadores não costumam sair. Os ditadores geralmente são tirados. Não saem. Ditadores não saem. Ditadores são arrancados. Isto é em qualquer lugar do mundo e em qualquer século do passado, como na atualidade. O sacerdote escondeu aquela criança e, no seu dia a dia, sabia com quem tratar, esperando a restauração da normalidade e da dinastia de Davi. Então, no texto que nós lemos,
Segundo Crônica 23, 16, fala que ele fez aliança. Ele fez aliança com o povo. Ele fez aliança com os sacerdotes. Ele fez um pacto de fidelidade. Segundo Crônica 23, 16. Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Era um retorno, era uma volta à normalidade, para que o sacerdócio não sofresse interferência, para que a lei não fosse maculada, para que o culto não fosse interrompido, para que a dinastia fosse mantida. E agora, com esta aliança, com este pacto, o povo assumiu a necessidade que Joiada apontava. Nós precisamos nos unir, precisamos nos fortalecer e precisamos restaurar a monarquia, restaurar a dinastia da casa de Davi. O menino foi salvo e já reina. Então foi feito este pacto e entraram na casa de Baal. Em pouco tempo, em 6 anos aproximadamente, já tinha um culto a Baal no reino de Judá, da forma que a Jezabel e o Acabe criaram o culto a Baal no reino de Israel, portanto no reino do norte. Então entraram em aliança e derrubaram a casa de Baal, derrubaram e quebraram os altares e os ídolos, as imagens de Baal, mataram o sacerdote de Baal. O nome dele era Matã. E Joiada ordenou que os oficiais entrassem na casa do Senhor, fizesse tudo conforme a lei, conforme o que estava escrito na lei de Moisés. Era um retorno à normalidade da vida em Israel. Joiada ordenou os oficiais na casa do Senhor, cada um no seu ofício, cada um no seu tempo, cada um exercendo suas responsabilidades, sob a direção dos sacerdotes levitas, que foram constituídos por Davi naquela reorganização que o Davi fez. É possível organizar as coisas, meus amados irmãos, sem desestruturar. É possível, é muito possível conduzir bem a obra de Deus sem desprezar o que foi feito, sem desprezar quem fez. Joiada era um sacerdote. Ele tinha autoridade nos seus dias, mas ele recorria legalmente, espiritualmente, à autoridade da lei, à autoridade da palavra de Deus. Então ele ordenou que fosse feito tudo conforme a ordenança de Davi, que fez com o fundamento da palavra do Senhor. Os levitas foram designados na casa do Senhor para oferecerem holocaustos, conforme a lei prescreve, conforme a lei determina. Nada de invenção, nada de corrupção, nada de desprezo a quem fez. Não seria bom se a gente seguisse isto? Não seria bom se a gente tivesse, de fato,
humildade e compromisso para fazer assim na obra de Deus. Aqui a preferência, aqui a ordenação do sacerdote é que fosse feito conforme Davi determinou, criando aquela estrutura organizacional sem quebrantar a lei de Moisés. E ele pôs porteiros nas portas da casa do Senhor. Porteiros. Porteiros. É linguagem das Escrituras. Ele pôs porteiros para manter o critério, para não introduzirem nada imundo. Não podia fazer sacrifício de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, nada imundo. Todo sacrifício era ordenado, tudo orientado, tudo feito conforme a prescrição da lei de Moisés. Os centuriões, capitães de 100, os poderosos, pessoas que tinham autoridade, eles tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra estava envolvido naquilo. Nos diz o versículo 20 que todo o povo conduziu o rei. Um ajuntamento, conduziram o rei da casa do Senhor, onde o rei ficou como um prisioneiro durante 6 anos, e agora conduziram o rei da casa do Senhor, dos cuidados de Joiada, para a casa real, para o palácio real. Passando pela porta maior, era uma entrada triunfal, restaurando aquela organização, a dinastia da casa de Davi. Aí assentaram o rei no trono real. E o versículo último diz: e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz. Meus queridos, nós temos na palavra de Deus tantos recursos para o nosso serviço, para exercer, desenvolver e fazer a obra de Deus com alegria, com graça, com fundamento, sem transgredir. Que Deus abençoe os meus irmãos. Nós vamos dar continuidade a esse tema, porque o Joás, na verdade, quando o poder entrou nos ossos dele, ele desrespeitou o sacerdócio, o sacerdote e a Deus. Respeitou o próprio, desrespeitou o sacerdote, o sacerdócio e desagradou a Deus. Nós vamos aprender. São exemplos claros que nós precisamos, além de cuidados pessoais, cuidados com as instituições. Infelizmente, as instituições são alvo de homens perversos que têm objetivos escusos, interesses mesquinhos. A igreja não está livre da ação deles, mas a palavra tem autoridade e graça, e nós vamos vencer como igreja. A igreja do Senhor Jesus vencerá. Vamos orar pela igreja, fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela tua grandeza, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos a ti, Senhor, uma bênção especial
pela tua igreja. Abençoa a tua igreja na serra, a tua igreja no vale, a tua igreja nas praias, a tua igreja nos sertões, a tua igreja nos rincões. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Guarda, meu Senhor, os teus ministros, servos teus, Senhor, que trabalham muitas vezes em grandes dificuldades. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre a igreja, fortalecendo o santo ministério, dando graça aos teus servos, levantando homens com amor e temor para fazer a tua obra cada dia. Deus Todo-Poderoso, recompensa os que trabalham na cidade, recompensa os que trabalham no campo, recompensa os que são, Senhor, consagrados e dedicados na proclamação do Evangelho. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição, abençoando cada nome neste memorial. Tu conheces, Senhor, os que estão ativos, os que estão descuidados, os que estão felizes. Ó Deus, estenda sobre eles a tua mão direita. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.